sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos a postar-se de pé para fazer a oração inicial. Logo em seguida será a execução do hino nacional. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte a terra do Brasil. Convido o vereador Urias para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Boa noite. Salmo de número 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenha perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Amém. Amém. Convido o segundo secretário, vereador Lorival, para fazer a leitura da ata da 8ª reunião ordinária de 2019. Boa noite a todos. Ata da 8ª reunião ordinária do Legislativo Municipal em sua terceira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 16 de abril de 2019, os vereadores reuniram-se no plenário da Câmara, localizado na rua Dr. Pedro Ludovico, sem número 100. Compareceram a esta reunião os vereadores Arnaldo Gonçalves da Silva, MDB, Antônio Padre de Almeida, DEM, Cleomar Divino Lúcio, MDB, Ívia Cristina Faria de Araújo Deus, MDB, Mauro Márcio Barros, PSB, Nalva Lúcia de Oliveira, PTB, Lorival Divino da Silva, Podemos, Jean Sebastião de Paulo, Podemos e Urias Olegário da Silva Neto, PL. O presidente, verificando o coro legal, fez a abertura dos trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para a oração inicial, em seguida a execução do hino nacional. O senhor presidente convidou o vereador Jean Sebastião de Paulo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, iniciou o pequeno expediente. O senhor presidente convidou o segundo secretário, vereador Lorival Divino da Silva, para fazer a leitura da ata da 7ª reunião ordinária de 2019. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão. Usou a palavra a vereadora Nalva de Oliveira pedindo a complementação de sua fala, reclamando que tem partes que foram cortadas, como a que não falou mal dos vereadores. O senhor presidente acatou a reivindicação da vereadora Nalva de Oliveira, dizendo que será colocada na próxima ata. Não havendo mais manifestação contrária, a mesma foi aprovada por unanimidade com ressalva, conforme solicitado da vereadora Nalva de Oliveira e deferido pelo presidente. Segue a fala completa da vereadora Nalva de Oliveira no decorrer do grande expediente da 7ª reunião ordinária, que iniciou sua fala com o cumprimento do senhor presidente, estendendo a todo o plenário e aos internautas. Falou que o motivo do uso da palavra na noite é referente à fala do seu colega vereador Lorival, o qual respeita muito e nunca desrespeitou, que o seu colega usou a palavra na reunião passada, colocando palavras na sua boca e na boca da Quívia, dizendo que elas falaram mal dos vereadores. Falou para o excelentíssimo vereador
que em momento nenhum abriu a boca para falar mal dele, e não o chamou de desonesto, de irresponsável, não falou que faz política suja, e que nem tem má índole, muito pelo contrário. Quem usaram essas palavras contra ela e Arquiva foi ele. Falou para o nobre colega, que quando quer o respeito, primeiramente tem que se dar respeito. Sempre o respeitou. A única coisa que falou na tribuna foi que quando as pessoas precisarem de remédio, que procurassem eles, porque falou isso. Por que falou isso? Porque foram eles que foram lá dentro da farmácia do hospital e verificaram que tinha remédios. Falou que quando precisarem, que procure os vereadores Mauro, Antônio, Lorival e Urias, porque eles foram lá e viram que tem remédios, então eles podem resolver o problema. Foi isso que falou. Em momento nenhum denegriu a imagem de nenhum deles e nem vai fazer isso, porque respeita todos. Foi o vereador que quis dizer que ela, a vereadora Kívia, são de má índole. Não são, não. Somos pessoas responsáveis, mães de família, e somos pessoas honestas. Então, na casa, para assumir o papel de vereador, e quantos vocês for preciso ir, e quantas vezes for preciso ir à tribuna para falar alguma coisa de reivindicação do povo, irá. E é um direito seu, ninguém pode tirar esse direito. Falou para o vereador Mauro que quando disse para procurá-lo com relação aos remédios, não quis dizer que é para ele tirar os remédios do seu bolso, que sabe, reconhece o seu trabalho e conhece há muitos anos, que é uma pessoa que sempre ajuda com relação à saúde no município e que tem um trabalho muito bonito prestado. Então, a única coisa que queria deixar bem claro era isso, porque se não puder subir na tribuna e usar a palavra para aquilo que os seus eleitores reclamam e falam, então tem que deixar de ser vereadora, porque pelo jeito quero que elas entrem mudas e saiam caladas, e isso não vai fazer, porque não foi eleita para isso, foi eleita para ir até a casa reivindicar os direitos do povo, e irá continuar fazendo. Ressaltou que era isso que tinha que dizer. Finalizando, agradecendo a oportunidade, em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da pauta da 8ª reunião ordinária de 2019. Não havendo mais matéria para ser anunciada, encerrou o pequeno expediente, iniciando a ordem do dia com a apreciação do projeto de lei 01 de 2019, de autoria do vereador Jean Sebastião de Paulo, dá nome a logradores público que menciona e dá outra providência. Colocar em discussão, não havendo manifestação em contrário, o referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Em seguida, foi apreciado o projeto de lei 02 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Estabelece valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor, RPV, junto com a Fazenda Pública do município de Corumbaíba e da outras providências. Colocar em discussão, usou a palavra vereador Nalva de Oliveira pedindo a anulação da votação do projeto, por não estar em conformidade com o regimento interno. O senhor presidente solicitou que a vereadora apresentasse os pontos em desacordo. A vereadora Nalva citou que no artigo 3 do regimento fala sobre as convocações, as quais deverão ser convocadas com antecedência mínima de 3 dias para tratar de assuntos expressos na convocação. Argumentou que não foram convocados com antecedência em 3 dias. Citou que o artigo 330 fala que será nula a votação que não for processada nos termos desse regimento. Citou também que a emenda que elas fizeram não passou na comissão de orçamento. O senhor presidente
justificou que foi informado que a emenda não tem necessidade de passar pela comissão de orçamento. A vereadora Nalva reforçou que no regimento fala que todas as matérias que se trata da parte financeira têm que passar por todas as comissões que são necessárias. A emenda trata-se de finanças. O senhor presidente solicitou que a vereadora tome as medidas que julgar necessária, que dará prosseguimento à votação, pois foi passado pela assessoria jurídica da Câmara e ela entende que poderá ser votada a matéria. O vereador Jean Sebastião explicou que as convocações anteriores não citam o assunto, mas foram entregues na pauta da reunião convocada. A vereadora Nalva de Oliveira disse que está questionando o prazo da convocação. O senhor presidente reforçou que irá proceder com a votação do referido projeto, colocando o mesmo em votação, o qual recebeu 4 votos favoráveis e 4 votos contrários, ficando a critério do presidente desempatar, o qual opinou pela aprovação do projeto, sendo aprovado em segunda votação por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Não havendo mais matéria para ser apreciada, foi encerrada a ordem do dia, iniciando o grande expediente. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Jean Sebastião de Paula, agradecendo aos vereadores por ter aprovado o projeto de sua lei e de sua autoria, projeto de lei de sua autoria, o qual deu o nome ao novo cemitério, ressaltando que a homenagem à senhora Coraci é justa. Parabenizou o vereador Uria pelo aniversário na presente data. Informou que o padre Romerson foi transferido para outro município. Pediu para que fosse constado na ata os agradecimentos da população de Corumbaí, pelas quais são iniciativa, o qual realizou várias campanhas para a reforma da Igreja Matriz, ressaltando que o seu trabalho tem que ser reconhecido. Finalizou agradecendo. O próximo a fazer o uso da palavra foi o vereador Norival Divino, reforçando a grandeza do trabalho prestado pelo padre Romerson no município. Em seguida, citou que está sendo instalado câmeras de segurança na cidade, as quais vão ser monitoradas pela Polícia Militar, que é um trabalho que envolve o Ministério Público, Judiciário, Prefeitura, Conselho da Comunidade, Polícia Militar, Polícia Civil, Sindicato Rural e o Legislativo. Ressaltou que será bom para Corumbaíba, um reforço na segurança. Repassou a informação que o asfalto do setor sul já está sendo licitado e que a obra será em breve. Informou que as placas de sinalização da rua Dr. Pedro do Vigo já estão sendo confeccionadas, expondo que os comerciantes estão reclamando que não pode estacionar dos 2 lados da rua, os quais serão atendidos, sendo, portanto, permitido estacionar dos 2 lados, e que estará estudando um projeto de legislação de trânsito para ser implantado em Corumbaíba, visando a melhoria da sinalização. Finalizou desejando uma feliz Páscoa a todos, rogando bênçãos para que possam continuar o pleito com sabedoria, para estar trabalhando em benefício da população. Não havendo mais vereador inscrito, passa para a explicação pessoal. Não havendo inscrito, o senhor presidente finalizou a presente reunião, agradecendo a todos pela presença. Em seguida, convidou os presentes para fazer a oração de encerramento. E para constar o dado e passado na reunião, pediu que se lavrasse a árvore. Eu, vereador Norival Divino da Silva, segundo secretário da mesa diretora, escrevi e apresento a ata, a qual assino juntamente com o presidente, o primeiro secretário, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores presentes. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Presidente, só um minutinho. Vereador secretário, eu queria que o senhor lesse aí qual que é o artigo, é 330 que o senhor falou? 230. Não. Aqui está 330. É o 230. Capítulo no 7. Artigo 5. Depois é só comentar. 280. Oi. Na ordem do dia. Citou que o artigo
artigo 330 fala que será nula a votação. É 230. É porque nem tem o 330 no regimento. Obrigada. Então será retificado o artigo de 330 para 230. Então coloco a ata em votação. O vereador que for a favor permaneça como está, o que for contra levanta-se. Aprovada a ata da 8ª reunião ordinária de 2019. Convido o primeiro secretário, o vereador Mauro, para fazer a leitura da pauta da 9ª reunião ordinária de 2019. Boa noite a todos. Datas comemorativas, referência, dia 23 a 30 de abril de 2019. Dia 23, dia de São Jorge. Dia 23, dia mundial do escoteiro. Dia 23, dia do serralheiro. Dia 23, dia mundial do livro. Dia 24, dia internacional do jovem trabalhador. 25, dia do contabilidade. 26, dia do goleiro. 26, dia da prevenção e combate da hipertensão. Dia 27, dia da empregada doméstica. Dia 27, dia do sacerdote. Dia 28, dia da educação. Dia 28, dia da sogra. Dia 28, dia nacional da caatinga. Dia 30, dia do ferroviário. Pauta da 9ª reunião ordinária aos 23 de abril de 2019. Não há matéria para ser tramitada na presente sessão. Encerra-se o pequeno expediente, inicia a ordem do dia, que será feita a votação das matérias. Não havendo matéria, passo para o grande expediente. O vereador tem 15 minutos para falar, tema livre. Está com a palavra aqui, vereadora aqui. Quero cumprimentar meus novos colegas, em nome do nosso presidente, Antônio. E quero só hoje fazer algumas considerações o que está acontecendo em Curumbaí. A primeira coisa, quando a gente anda na rua, a gente vê um monte de quê? De cachorro, né? Os cachorros estão sendo abandonados e isso não pode continuar, porque isso é uma questão de saúde pública. Porque o cachorro também, ele traz alguns parasitas, alguns hospedeiros. Então, isso é perigoso. E não só isso que nós estamos vendo na cidade, nós temos que perceber que a associação, ela não está conseguindo manter. Ela recebe R$2.000 do prefeito, mas esses R$2.000 tem que comprar o quê? Ração, tem que ajudar nas castrações, na quimioterapia e nos remédios dos cachorros abandonados e com maus tratos. Então, o que tem que acontecer? Esse problema não é um problema da associação. Esse problema é da prefeitura. É necessária uma política pública para que ocorra o quê? A solução desses cachorros abandonados. E principalmente uma conscientização de quem? Dos fazendeiros, que abandonam os cachorros em péssima, em lástima o quê? Situação. Então isso está ficando o quê? Está ficando horrorosa a situação em Curumbaí. Tem cachorro que está na rua, atropela as pessoas, são machucados. Então essa situação é da prefeitura. A prefeitura precisa fazer um canil que atenda esses cachorros, que faça a castração, que faça a quimioterapia, que dê remédio aos cachorros que precisam. Então, isso não é o quê? Um problema só da associação. Esse problema é da prefeitura. E uma outra coisa, principalmente a conscientização dos fazendeiros. É necessário, volto a falar, uma política pública voltada a esses animais.
Tá? Porque como que a associação está vivendo? A Nalva não me deixa mentir. Através de quê? Doações. Né? De rifas, doações. Não é isso? Então, tem que o prefeito tem que olhar com respeito a essa associação e promover uma solução. Então eu peço que o prefeito tenha uma solução para essa associação e que construa o caminho, que está passando de hora. Peço também ao presidente que, se puder ajudar de alguma forma essa associação, que ajude. Eu acho que todo mundo aqui são animais indefesos, que não sabem, né, se defender e que precisam de ajuda. Tá? Então é só isso, meu boa noite. A vereadora Nalva está com a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os nossos colegas, a pessoa do nosso presidente, vereador Antônio, cumprimentar a todos o plenário, nossos internautas, aos funcionários desta casa. Eu quero aqui, primeiramente, só complementar aqui a fala da vereadora Kívia, que o que ela falou é muito sério, né? É mais sério do que nós possamos imaginar. Porque é muito humilhante, né? Todas as vezes que a associação precisa de algo, ela tem que sair pedindo para as pessoas ou fazer rifa, enquanto que o problema não é só dela, né? Não é só da associação, é um problema de todos, e principalmente do poder público, né? Então, eu gostaria aqui também de pedir ao prefeito que ele providenciasse o mais rápido possível a construção do centro zoonose, que é a única solução que nós temos para esse problema, né? Eu quero citar aqui um fato que aconteceu. Eu acordei de noite com um gatinho miando muito. Saí lá fora, alguém passou na rua à noite, eu não sei quem foi, simplesmente jogou a caixa, o gatinho estava dentro da caixa, né? Jogou a caixa com o gatinho dentro e abandonou esse gatinho lá. Eu estou cuidando dele, né? Então, eu adotei ele, eu vou ficar com ele porque eu já peguei amor. Mas já pensou se todo dia aparece um gato desse na porta da minha casa, ou um cachorro? A gente não dá conta, né? Então, é igual a vereadora falou, isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de utilidade pública também, né? Então, nós precisamos ter a responsabilidade de agir, né? Eu quero aqui também falar sobre um fato que foi me passado por uma pessoa, que é uma situação constrangedora. Me falaram o seguinte, que lá no postinho do Vila Nova foram instaladas câmeras dentro da sala de medicação, né? Então, o que acontece? A pessoa vai lá tomar uma injeção no bumbum, por exemplo. Ela tem que baixar a roupa e tomar a injeção, e as câmeras filmando, né? Então, eu gostaria de pedir aqui a atenção da nossa secretária de saúde com relação a esta questão, né? Que isso aí está tirando a privacidade da pessoa, né? E eu gostaria também de perguntar ao nosso presidente se ele teve alguma notícia sobre a audiência pública que foi pedido com a Enel. Até o momento nós não tivemos nenhuma resposta da Enel, mas que foi encaminhado, foi. Certinho, obrigada, senhor presidente. E eu gostaria aqui também de pedir, né, eu não fiz o requerimento, mas eu gostaria de pedir aqui ao senhor prefeito a limpeza dos lotes lá da Frutágua, né? Foi os moradores vizinhos lá que pediram, porque diz que o mato lá está alto, e daquele lote abaixo do setor Orlando Silva Martins, quando você entra no setor abaixo também, o mato lá está muito alto, inclusive já mataram até cobra lá também, né? Então eu gostaria de pedir que o secretário de administração olhasse com carinho e providenciasse a limpeza desses lotes. E no mais, muito obrigada. Não havendo mais inscrito, passo para a explicação pessoal. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui à frente dessa Câmara Municipal. Quero agradecer os internautas que sempre nos prestigiam, acompanhando as sessões, aos presentes, o senhor Geraldo, o tio Geraldo, que é um
nascido frequentador dessa Câmara. Seu Valdelino, parabéns, seu Valdelino, mesmo com muita idade já, sempre está nos prestigiando aqui nessa casa. Quero agradecer aos colegas vereadores por estar todos presentes e aos funcionários dessa casa, e que Deus abençoa a todos de volta para as suas casas. Não havendo escrito, encerro a presente reunião, convidando a todos a se postarem de pé para fazer a oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.